Olá, queridos alunos do terceiro ano, segunda-feira. E agora nós vamos para a nossa aulinha da disciplina de História. Na aulinha de hoje, você vai pegar o que? O seu módulo 3, né? Continuamos com o nosso módulo 3. E você vai abrir o seu livro na página 266, tá? 266 a 268 é a nossa atividade de hoje. E qual será o assunto que nós vamos trabalhar? No assunto de hoje, o tema de hoje é as mulheres e o trabalho. Nós vamos falar sobre as mulheres e o trabalho. Então, meus amores, vamos lá. Abre o teu livro e vamos começar. Bem, há cerca de 100 anos atrás, a maior parte das mulheres era educada para se casar. Vamos lá escrever. Elas tinham que casar. Vou fazer assim, ó, no passado. A mulher tinha que casar, correto? Ela tinha que ter filhos, tá? O que mais que ela tinha? Se dedicar às tarefas domésticas. Dedicar às tarefas domésticas. Tá? Então vamos lá. Há cerca de 100 anos atrás, o papel da mulher na sociedade era este aqui, ó. Ela tinha que casar, ter filhos e se dedicar-se totalmente às tarefas de casa, ou seja, a ser uma dona de casa, a ser uma dona do lar, certo? O papel da mulher na sociedade era resumido a isto aqui, tá? Casou, gerou filhos, né? Ter filhos e cuidar das coisas da casa. Bem, o homem, qual era a obrigação do homem? Ele devia trabalhar fora, né, de casa para garantir o sustento da família. Então, o papel do homem era trabalhar fora para trazer dinheiro para dentro de casa e assim sustentar a sua família, tá? E o da mulher é o quê? Ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, da casa, do marido, das coisas do marido, tá bom? Bem, para realizar trabalhos fora de casa era somente para as mulheres de famílias de baixa renda, né? Aquelas mulheres que já tinham uma renda, um poder aquisitivo melhor, elas não trabalhavam fora. Mas aquelas mulheres que eram com a baixa renda, né? Tinham uma renda muito baixa, elas precisavam, elas necessitavam trabalhar fora para ajudar no sustento da família, tá? Então, tu vai observar essa imagem aqui no teu livro, esta aqui, ó, dessas mulheres trabalhando, ok? Vamos lá. Muitas mulheres de baixa renda trabalhavam fora de casa e sem direitos que as protegessem, realizavam longas jornadas em condições precárias. Nós já falamos, né, nas nossas aulas anteriores sobre os direitos dos trabalhadores, tá? Mas no passado, essas mulheres que saíam da sua casa para trabalhar, elas não tinham direito a nada, ok? Não tinham direito a ter uma carteira de trabalho assinada, não tinha direito a licença maternidade, a salário família, não tinha direito de nada, correto? E elas tinham que trabalhar longa jornada, ou seja, por muito tempo, por muitas horas. E além do que, não tinha direito, trabalhava-se longas horas e as condições de trabalho elas eram precárias, tá? Eram situações precárias, não tinha um local adequado para realizar as funções, né? Eram trabalhos que acabavam sendo muito precários.
Bem, além disso, elas eram responsáveis pelas tarefas domésticas também, né? Porque elas estavam trabalhando fora, que quando chegassem em casa elas tinham que fazer. Não, elas tinham que cuidar das coisas da casa, tá? E ao lado nós vemos aqui mulheres trabalhando em uma fábrica como tecelãs na cidade de São Paulo no ano de 1920, tá? Vamos lá. Ao longo dos anos, muitas mulheres se uniram para lutar por melhorias em suas condições de vida e por direitos, como o de votar e o de estudar. Lembrando, a mulher, né, na sociedade do passado, ela não tinha o direito de estudar, ok? Já estudava as mulheres que tinham condições financeiras melhores, mas as mulheres de baixa renda, elas não tinham o direito de estudar, tá? E nem de votar. Votar era direito apenas de quem? Para os homens. Então, vamos lá. Por meio dessas conquistas, elas puderam ter maior autonomia. Então, depois que as mulheres conseguiram o direito de votar, o direito de estudar, elas ganharam mais autonomia para tomar suas próprias decisões, correto? Então, quando elas passaram a ter conhecimento, a dominar mais a questão leitura e escrita, elas começaram a pensar mais, a ter opiniões mais formadas, correto? E aí elas começaram a tomar suas próprias decisões. Por que eu tenho que, né, casar, ter filhos e cuidar do lar? Eu não posso me qualificar para o mercado de trabalho, eu não posso ser uma boa profissional, eu quero ser uma boa profissional. Então elas começaram a ter autonomia, a decidir o que elas queriam para a vida delas. Muitas delas passaram a questionar o papel da mulher somente como dona de casa e puderam optar também por estudar e se profissionalizar. Além disso, passaram a exercer trabalhos que antes eram exercidos apenas por quem? Pelos homens, tá? Gente, a questão da mulher na sociedade, que nem eu falei, era resumido a isto aqui. Quem tinha direitos era o homem. Quando a mulher ganha autonomia, quando ela tem, né, ela ganha independência em fazer suas próprias escolhas, ela também passa a ser inserida no mercado de trabalho. Ela começa a fazer atividades que antes elas não faziam. Era relacionada apenas para os homens, tá? Então ela começa a ganhar espaço no mercado de trabalho. Bem, aqui no teu livro, na página 267, ele fala sobre igualdade na escolha da profissão, tá? Vamos lá. Jornalista, cabeleireiro, dentista. Você já parou para pensar em qual profissão deseja seguir quando for adulto? Bem, vocês, crianças, vocês já pararam assim para pensar qual é a profissão que você quer seguir quando crescer? Ah, eu quero ser veterinária. Não, eu quero ser policial. Não, eu quero ser professora. Então, você já parou para pensar qual é a profissão que você quer exercer? Vamos lá. Thaís, a personagem do cartaz, que é esta aqui, ó. Este cartaz que ele está falando. A personagem do cartaz abaixo escolheu a dela. Vamos ver? Ao escolher a profissão, Thaís seguiu sua própria vontade, pois acredita que as pessoas devem trabalhar com o que gostam. Assim como Thaís, muitas mulheres enfrentam desafios a fazer escolhas da profissão, como o preconceito de alguns indivíduos em relação ao trabalho que elas querem exercer, tá? Então, aqui nessa imagem, você está vendo a Thaís seguindo o quê? A carreira militar. Antes, a questão da carreira militar era somente para os homens, somente para os homens. Hoje nós temos mulheres fazendo carreira, certo? Na área militar, sendo grandes profissionais, tão qualificadas quanto os homens, tá? Então aqui a Thaís diz assim, olha, disseram para a Thaís desistir de seu sonho,
porque algumas profissões seriam realmente só para homens, ainda está assim entre parênteses, só para homens. Thaís foi a primeira mulher de sua cidade a se tornar piloto. Olha só qual foi a profissão que ela escolheu. A área militar, ou seja, ela foi ela foi piloto de avião e não se arrepende de não ter escutado maus conselhos, tá? Então, se ela tivesse escutado esse conselho, menina, pra que tu vai querer ser piloto? Isso é coisa de homem. Não, ela quis, correr atrás do desejo que ela tinha no coração, de ir atrás da profissão que ela queria para ela. E ela foi a primeira mulher a ser pilota na cidade onde ela morava. Como é o nome disso? Persistência. Ela não ligou para o preconceito, ou seja, ela teve autonomia de escolher aquilo que ela queria. Então, em situações como essa, é importante ter determinação e coragem, tá? Para enfrentar preconceitos e fazer nossas escolhas de acordo com o que queremos. Então, às vezes, tem muitas pessoas, que só querem, mas acabam ficando com medo, receosas e acabam desistindo antes mesmo de tentar. Ao contrário de Thaís, a Thaís teve coragem, ela teve o quê? Determinação. E isso foi o segredo para que ela tivesse o sucesso, para que ela alcançasse aquilo que ela estava desejando naquele momento. Então vamos lá. Primeira pergunta que ele vai te fazer aqui. Qual foi a profissão escolhida por Thaís? Você viu lá, ela quis o que? Ser piloto. Letra B. Por que disseram a Thaís que ela deveria desistir do sonho de seguir a profissão de piloto? Olha a justificativa que usaram, tá lá, entre aspas, porque era somente para homens, certo? Só para homens essa profissão. Olha essa justificativa. Letra C. Você concorda com esse tipo de atitude? Justifique sua resposta. A atitude que ela está perguntando aqui no texto é se, a profissão somente para homens. Você concorda com esta atitude, sim ou não? Letra D. De que maneira podemos combater atitudes preconceituosas? Quando diziam para a Thaís, olha, isso é profissão de homem, isso se chama preconceito. E como é que nós temos que nos lidar com situações preconceituosas, tá? E o que é o preconceito? É uma opinião desfavorável sobre algo ou alguém formada sem conhecimento sobre o assunto. Quando a pessoa não tem conhecimento sobre determinado assunto, ela acaba falando coisas que não sabe, acaba tendo preconceito, acaba não respeitando a escolha do outro. Então, existem vários tipos de preconceito em várias áreas da nossa vida, tá bom? E aí você vai virar o seu livro para a página 268. Nós vamos ter atividades. Vamos lá. Primeira atividade, ele diz para você: associe as fotografias a seguir às suas respectivas legendas. Letra A, você vai ver lá uma família bem numerosa, Lembra? A mulher tinha do passado que casar e ter filhos, ok? Na imagem da letra B, nós temos outra, que é uma mulher trabalhando numa fábrica. Na letra C, nós vamos ter também uma outra mulher no mercado de trabalho. E na letra D, nós estamos vendo uma imagem mais atual, uma mulher realizando uma reunião. Então, vamos lá, nós vamos ler cada situação e você vai associar com a letrinha da fotografia que você está vendo acima. Primeiro quadradinho diz assim: na atualidade, é possível encontrar maior quantidade de mulheres em cargos de liderança. Fotografia de uma mulher liderando uma reunião no ano de 2017. Então, você vai procurar a foto mais atual, que está falando de 2017, e você vai colocar a letrinha aqui dentro do quadradinho, tá bom? No segundo quadradinho diz assim, ó: desde a década de 1960, vem aumentando a quantidade de mulheres que trabalham em lugares onde predominava homens. Fotografia de uma mulher trabalhando em uma indústria automobilística.
no ano de 1964. Então você vai ver lá, ó, essa função de trabalhar na indústria automobilística era somente para homens. E aí já começamos a ver mulheres, ok? Então você vai ver lá qual é a imagem, você vai colocar a imagem. Desculpa, a letra. Terceiro quadradinho, ele diz assim, ó. No passado, as mulheres de família de maior poder aquisitivo eram educadas para se casar, ter muitos filhos e se dedicar ao lar. Qual é a fotografia que está representando uma família em cerca de 1905, né? Uma família bem numerosa, com muitos filhos. E o último quadradinho ele diz: muitas mulheres de família de baixa renda trabalhavam fora de casa para ajudar no sustento da família. Fotografia de uma mulher trabalhando como motorista no ano de 1959. Então você vai ver qual é a imagem que tem uma mulher trabalhando como motorista. Olha, já tinha, né, mulher trabalhando como motorista em 1959, tá? Então você vai verificar a fotografia e vai associar com as legendas, tá? Meus amores, hoje, né, a mulher está aí no mercado de trabalho. Estamos trabalhando em muitas áreas, já teve até mulheres que chegou até a presidência. Aqui no Brasil nós já tivemos uma mulher que esteve no cargo de presidente do país. E cada dia mais a mulher vem ganhando espaço no mercado de trabalho. Embora que ainda exista preconceito com as mulheres, né, trabalhando em certas áreas, que ainda se escuta, né, essa famosa frase que é somente para homens, né, onde isso não procede. Nós mulheres somos tão capacitadas quanto os homens, né? Todos são capacitados, de acordo com a questão de buscar conhecimento, de buscar capacitação. Todos são capazes de exercer qualquer função, ok? Então, vimos que no passado as mulheres eram destinadas apenas a casar, ter filhos e se dedicar ao lar. E hoje a mulher, né, ela acaba tendo outras atividades. Hoje ela escolhe se ela quer casar ou não. Ela escolhe se ela quer ter filhos ou não, porque até isso no passado, que se a mulher não pudesse gerar filhos, isso era assim, poderia até acabar o casamento, porque ela não poderia gerar filhos. Existiam mulheres que, né, que não eram férteis. E aí, isso dava até em divórcio, até terminava o casamento por conta disso, tá? E hoje não. Hoje nós temos o direito de escolher se queremos casar, se queremos ter filhos, tá? Então hoje nós temos autonomia, tá bom? Crianças, realiza essa atividade sobre aqui da página 268. E esta foi a nossa aulinha de história, falando sobre as mulheres e o trabalho, certo? E sem se falar também que hoje, né, a mulher, ela exerce o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa. Nós temos jornada dupla, jornada tripla, né? Nos viramos, tentamos ser ágeis em todas as formas, né? Trabalhando fora, cuidando de casa, cuidando dos filhos e também não esquecendo do lazer, que é importante para o ser humano e também para quem já tem filhos, é muito importante. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de história de hoje. Aguardo vocês até a próxima aulinha. Beijo, tchau!